em outros anos que eu dei essa disciplina, eu aprofundei mais essa equação, né? Mas na situação remota, eu tive que priorizar algumas coisas, porque não adianta, né? O rendimento não foi o mesmo, né? Porque a gente não tinha aula full time, né? Tinha as atividades e tal, mas eu não conseguia dar uma aula todo o tempo, né, do curso. Então eu priorizei algumas coisas que eu julguei mais importantes, né, qual que eu achei imprescindível que você soubesse, para sair minimamente com conhecimento do curso, né. Tem o capítulo 5 e também o capítulo 6 que vão entrar na parte diferencial do escoamento de fluidos, do estudo dos escoamentos de fluidos. Mas a gente não vai conseguir entrar nisso de uma forma muito aprofundada. Então, eu vou colocar aqui a equação de Navier-Stokes e vocês vão ver que ela é bem cabeludinha, mas é essa equação que rege, né, todas as simulações de escoamentos de fluidos, inclusive simulações numéricas. Por exemplo, se você pegar aí um SolidWorks ou algum software de simulação numérica de mecânica de fluidos em geral, né, o software está resolvendo essas equações aí, tá, de forma numérica, enfim, métodos de resoluções tem aos montes. Mas é essa equação. Então eu quero colocar essa equação para vocês e a partir dela eu quero chegar na equação de Bernoulli, tá? Que daí sim, uma equação infinitamente mais simplificada, a qual a gente vai poder fazer alguns exercícios, né? Eu vou dar uma lista aí de exercícios para vocês, tá? Então a equação de Navier-Stokes, eu vou vomitar ela aqui, né? Ela é ρ, derivada material da velocidade em relação ao tempo. Isso aqui é igual a ρ vezes a gravidade menos gradiente da pressão, tá? Mais mi laplaciano da própria velocidade. Vocês nunca viram tanto triângulo, né? Numa equação só, né? Mas esse aqui é o gradiente, esse aqui é o laplaciano. Lembra de matemática? Essa aqui é a forma compacta dessa equação. Então nós vamos abrir essa equação aqui, tá? A derivada material é a derivada também conhecida como derivada total, né? Ela abrindo, ela fica dessa forma aqui, ó. Fica ρ. Abrindo essa equação aqui vai ficar ρ, abre parênteses, du dt del uzinho, porque veja bem, não esqueça que esse vetor velocidade aqui é composto por essas quantidades, u na direção i mais v na direção j mais ômega na direção k. Então veja que isso aqui é uma equação vetorial tridimensional, tá? Vamos abrir ela aqui, tá? Eu faço questão de pelo menos fazer isso, pelo menos dizer, ó, essa aqui é a equação de Navier-Stokes, ela existe, tá? Obviamente a gente não vai sair resolvendo essa equação, a não ser em casos muito simplificados, tá? Mas abrindo aqui a derivada material, vai ficar
mais U, até eu tô meio enferrujado aqui, mas mais Uzinho del X, mais Uzinho del V del Y, mais Uzinho del ômega del Z. É isso, né? Isso mesmo. Tá? Isso aqui é só essa derivada material aqui. Tá? Isso aqui vai ser igual a ρ vezes a gravidade em x, né? Então nós estamos na equação de x, menos gradiente de pressão, vai ficar del P del X. Ele é um vetor, mas nós estamos dividindo, né, para cada eixo, né? Del P del X. Mais, aí sim, mi Laplaciano. Lembra do Laplaciano? Vocês estão aí ainda ou já foram embora? Eu não consigo ver vocês. Ainda estamos aqui, professor. não vão embora. Vamos morrer abraçado aqui, não me deixem sozinho, tá? Laplaciano. Oi? Estou precisando de um quadro maior. Pois é. Não, mas eu acho que vai caber. Pelo menos aqui a equação vai caber. Laplaciano de V. Laplaciano é a derivada segunda, né? Parcial em todas as... que é o Laplaciano de um vetor. Então a derivada segunda em todas as variáveis espaciais. No caso I, ou as coordenadas, melhor dizendo, né? No caso I, J e K. Então vai ficar mi vezes del 2U del x2 mais del 2V del y2 mais del 2 ômega del z2. Agora aqui, beleza, fechamos a primeira equação em x. Vamos fazer agora a mesma coisa para o y. Tá? Para o y vai ficar isso aqui, ó. Podemos até tentar fazer de outro... Não, vamos fazer de outra cor para ficar mais claro possível. Aqui vai ficar ρ, que multiplica. Agora nós estamos na derivada em y. Oh, desculpa, na coordenada. Eu confundo coordenada com derivada. Então, del V del T mais Uzinho del V del X mais V del V del Y mais o V aqui tá errado, desculpa. Peraí que eu acho que fiz uma bobagem aqui. Aqui é tudo Uzinho, tá? Del U, del Y. UV, UV e ômega. Aqui é del U, aqui é tudo U, que é derivado em U. Tá. E aqui é U, del V, del V e ômega del V, del Z. Tá? Isso aqui é a derivada material em Y. Tá? Rho vezes gravidade em Y menos del P del Y mais o Mi. E agora sim, né? Deixa eu só ver, confirmar aqui. U, V e W, tá? U. Tá, desculpa, aqui também é U. Tudo é Uzinho. Faz tempo que eu não coloco essa equação no quadro. Del 2V del x2 mais del 2V
del Y2 mais del 2V del Z2. Essa aqui é a coordenada J. Agora, nós vamos fazer o Z. Ver se eu consigo o azul aqui, o meu azul está fraco já. Vou fazer em preto de novo. Vai ficar Rho. Agora del ômega del T mais U del ômega del X mais V del ômega del Y mais ômega del Z. Isso aqui é igual a Rho vezes a gravidade em Z menos del P del Z mais o μ, que é a viscosidade, né? Então é uma equação que leva em conta a viscosidade. Del 2 ômega del X2 mais del 2 ômega del Y2 mais del 2 ômega del Z2. Então está aqui a equação de Navier-Stokes decomposta nas variáveis cartesianas, x, y e z, ou i, j e k. Então eu tenho uma equação dessas que é não linear, porque eu tenho termos não lineares aqui, tá? Aqui, aqui, aqui. Então, ó, u vezes a derivada de u, v vezes a derivada de v, ômega vezes a derivada de ômega. Isso aqui são termos não lineares. Então é uma equação vetorial, tridimensional, não linear, de segunda ordem, porque tem aqui o Laplaciano. Então é uma das equações mais difíceis do mundo para resolver. Tá? Tanto é que até hoje ninguém conseguiu ainda achar uma solução que levasse em conta todos os termos, né, sem fazer nenhuma simplificação para conseguir resolver. Tá? Claro, fazendo simplificações, por exemplo, você leva para o caso bidimensional, levou para o bidimensional, a terceira equação já vai para o saco. Né? Você pode eventualmente considerar que o escoamento não tem viscosidade. Pode, em alguns casos dá para fazer. Por exemplo, está escoando ar, água, né? Ou um fluido com baixa viscosidade, esse termo aqui talvez não faça tanta diferença, né? Dentro do escoamento, né? Os termos inerciais e de forças não são muito maiores do que os termos viscosos, vamos dizer, né? Então eu posso desconsiderar toda essa outra parte aqui. Eu posso fazer uma equação unidimensional, que daí fica mais fácil ainda, né? Que daí essa carrada de termos aqui fica só uma coisinha, né? Porque que você vai tirar, além da terceira e da segunda equação, tu vai tirar todos os termos em z e em y, vai ficar só em x e t, né? E o p, enfim. Então, há formas muito grandes, diria, de simplificar essa equação, né? E, obviamente, no escopo dessa disciplina, né, a gente vai trabalhar com ela simplificada, né? Mas por que eu faço questão de colocar ela toda aqui? Para vocês terem uma noção, né, terem uma ideia de que mecânica de fluidos é resolver essa equação aqui, basicamente. Tá? Se um dia vocês forem fazer mestrado, doutorado numa área de fluidos, vocês provavelmente vão estar trabalhando com a equação de Navier-Stokes, né? Tem no livro lá toda a dedução, como é que se chegou nessa equação, quantidade de movimento, etc. Mas nós não vamos entrar nesse assunto, tá? E só coloquei ali a equação aqui para vocês terem uma ideia, né, de que ela existe e ela é usada para resolver problemas de escoamento de fluidos, né? Certo? A primeira simplificação que a gente pode fazer é, por exemplo, dizer que o
fluido não tem viscosidade. Então isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Então tudo isso aqui vai para o espaço. Tá? E fica só essa equação aqui. Essa equação sem os termos viscosos, que já é uma simplificação bastante forte, né? Que não se aplica a todos os casos, né? Eu tenho que fazer uma análise física do problema e ver se realmente eu posso desconsiderar os termos viscosos, tá? Mas essa equação aqui é a equação de Euler, tá? Que também é difícil, mesmo capando esses termos aqui, ela continua não linear, tridimensional, né? Tem aqui os termos das velocidades, tem o termo de P, então tem que achar uma relação entre a pressão e as componentes das velocidades, né? Enfim, não é um problema, continua não sendo um problema muito fácil resolver mesmo a equação de Euler, tá? Mas, felizmente, nós temos uma equação chamada equação de Bernoulli, que simplifica de forma drástica a equação de Euler. Veja que já nós nem estamos mais na equação de Navier-Stokes. Navier-Stokes já morreu. Agora nós estamos aqui na equação de Euler. Tá? Resolvendo essa equação de Euler, vamos colocar aqui, ó, resolvendo para uma linha de corrente. Então veja, eu vou pegar uma linha de corrente num escoamento. Estou lá, sei lá, escoando dentro de um tubo que faz uma curva. Então vai ter uma linha de corrente que vai fazer uma curva, né? Eu não vou pegar o escoamento do domínio inteiro. Eu vou, como se eu tivesse sentado em cima de uma partícula e eu acompanho ela na linha de corrente, tá? Quando a gente faz isso, é possível simplificar muito a equação, e aí a gente cai na equação de Bernoulli. Bernoulli, tá? Essa equação é muito mais simplificada. Eu imagino que vocês, inclusive, já tenham ouvido falar da equação de Bernoulli, já ouviram falar lá em Física 2. E aí, pessoal? Sim, foi resolvido vários exercícios com... Então, a equação de Bernoulli. Só que agora a gente vai ver essa equação, vocês provavelmente já conhecem a equação, né? Vou colocar aqui no quadro. Mas há algumas restrições que são importantes, tá? Agora que vocês já têm um conhecimento maior de mecânica de fluidos, vocês são capazes de entender que restrições são essas. E eu duvido que lá o professor ou a professora de vocês de física, até porque não é o escopo, né, da disciplina, não é uma disciplina de mecânica de fluidos, então vocês devem ter passado rápido por isso e provavelmente não foram atentados para esse fato de que essa equação não pode ser usada em todos os casos, né? Ela tem restrições, né, que são bastante rígidas, né? Então ela o próprio livro diz ali, se você ler o capítulo 6, o autor diz que é uma das equações mais conhecidas e uma das mais mal empregadas, né? Porque as pessoas não respeitam as restrições de aplicação dessa equação de Bernoulli. Então vamos colocar ela aqui, né? Toda essa parte aqui de resolução diferencial a gente vai, né, botar no bolso e, né, vamos deixar aí quando vocês forem lá pesquisadores fizerem mestrado, doutorado em McFlu, talvez vocês abordem essa equação aqui, né? Quem vai seguir uma outra carreira, bom, provavelmente não vai precisar se preocupar com isso, tá?
Então vamos deixar quieto. Mas eu fiz questão de mostrar para vocês que existe, né? Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, é dizer que existe a equação de Navier-Stokes. Né? Então vamos ver agora a equação de Bernoulli. Equação de Bernoulli. Tá? Então, quando eu integro a equação de Euler, que eu estava aqui agora, numa linha de corrente, tá? Então vou botar aqui, ó, integração. O que é a equação de Bernoulli? É a integração da equação de Euler numa linha de corrente. Tá? Numa linha de corrente. Né? Quando isso acontece, a equação fica deveras simplificada e fica com essa cara aqui. P sobre ρ, tá? Mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ igual a uma constante. Que o que é? Tanto a equação de Navier-Stokes, quanto a equação de Euler, que é uma versão simplificada, sem viscosidade, quanto essa aqui, nada mais é do que uma equação de balanço de energia. Né? No caso de Navier-Stokes, quantidade de movimento. Que, tirando as restrições, tirando as simplificações que são feitas, teoricamente mantém o mesmo balanço, vamos dizer, né? Então essa aqui é uma equação de balanço de energia, né? Energia que está contida ali na forma cinética, na forma potencial, na forma de pressão, né? Dentro do fluido. Né? Então o que é isso aqui? Nada mais é do que uma equação de balanço energético, onde eu tenho o termo da pressão, termo da velocidade, V ao quadrado sobre 2. Né? Quem faz termodinâmica já viu lá que esse termo também aparece na equação da primeira lei, que é o termo cinético, né? E o termo potencial, que inclusive também aparece na primeira lei da termodinâmica, né? Para volume de controle. Não só para volume de controle, para sistema também, mas nós estamos vendo agora o volume de controle. Então isso aqui na verdade é o termo cinético, né? O termo potencial de diferença de altura, porque a linha de corrente pode cair, por exemplo, né? Eu tenho uma linha de corrente, sei lá, eu tenho um tubo aqui, ó, né? O que é uma linha de corrente? Eu vou pegar uma linha e vou seguir, né? Isso aqui é uma linha de corrente, né? Ela tem diferença de potencial, ela tem diferença de cota, né? Se você colocasse um XY aqui, né? Você teria essa diferença de cota, né? Então, está previsto aqui no termo potencial. Você pode eventualmente ter mudanças de velocidade, né? Por exemplo, passa por uma restrição, passa por uma redução de seção ou um aumento de seção, você pode ter uma diminuição da velocidade ou um aumento da velocidade. Né? Tá aqui o termo de velocidade. Por que não é um vetor? Por que agora eu chamo só de V? Por que eu não chamo mais de U, de Vzinho, de W, de ômega, né? Porque agora é a velocidade. Que velocidade é essa? A velocidade da linha de corrente. Entendeu? É a velocidade que eu tenho aqui. Então isso aqui não é mais um vetor, isso aqui é um V.
ou posso ter nesse ponto 1, um ponto 2, aqui eu teria um V1, aqui eu teria um V2, aqui eu tenho um V3, entendeu? Então é a variação da velocidade conforme eu passo pela linha de corrente. Então, se eu tenho uma redução dessa energia cinética contida na velocidade, o que essa equação me diz? Que essa redução vai ter que ir para outros termos. Por quê? Porque essa soma dos três termos tem que ser constante. Tá? Então, se há uma redução da velocidade, ou foi porque aumentou a energia potencial, ou aumentou a pressão, ou os dois, sei lá. Né? Se houve um aumento disso aqui, é porque reduziu a energia potencial ou reduziu a pressão. Aqui vocês conseguem entender claramente por que quando a gente passa numa restrição ou um tubo de Venturi, né, como chamam, né, nós temos um aumento da velocidade. Então, se eu estou vindo numa linha de corrente aqui, tá? Né, nós estamos vindo aqui em linhas de corrente. Eu vejo até pelo próprio espaçamento das linhas, né? Elas ficam mais próximas umas das outras, significa o quê? Que está aumentando a velocidade ali. Então, se eu tivesse, vamos pegar uma linha aqui. Vamos pegar essa. Linha 1. Então, eu vou ter um V1 aqui e um V2 aqui. Né? Então, obviamente, V2 tem que ser muito maior, não muito maior, bota maior, do que V1. Por quê? Porque está ocorrendo uma restrição. Aqui eu tenho um diâmetro. Aqui eu tenho um diâmetro menor. Né? Pensa em termos de vazão. Está entrando uma vazão X aqui, tem que sair a mesma vazão do outro lado. Se está havendo uma restrição de diâmetro, a velocidade aqui tem que aumentar, concordam? Porque senão vai sumir a massa. A vazão mássica, como é que eu vou manter o balanço de massa? Né? Então tem que aumentar a velocidade. Aumentando a velocidade, se eu aumento esse termo cinético, o que acontece com a pressão? Ela tem que aumentar. Tá, mas eu estou aumentando esse. Veja assim, ó, essa soma aqui tem que ser constante. Entendeu? Vamos simplificar mais ainda. Coloca 2. Entendeu? É isso que quer dizer. Constante. É uma constante. Então, se eu aumento o termo cinético, para manter o 2, eu tenho que baixar o termo de pressão. Entendeu? Porque é uma equação de balanço de energia. E é por isso que, quando a gente passa por um estrangulamento, a velocidade aumenta e a pressão tem que cair. Percebe? Tu vê claramente pelos termos da equação de Bernoulli. Tá? E é por isso que a pressão cai. Né? Porque fisicamente vai haver uma redução de pressão aqui. Tá? Então, por exemplo, P2 é menor do que P1. Tá? Certo? E é isso que propicia a ideia do tubo de Venturi. Porque se eu fizer uma abertura aqui, eu injeto alguma coisa aqui, isso aqui vai entrar, porque a pressão aqui é menor do que a pressão atmosférica, ou a pressão do fluido que está entrando. Ele vai fazer isso aqui. Entendendo? Então, misturadores, pelo princípio de Venturi, funcionam tudo assim, porque a pressão cai aqui. Parece um contraintuitivo, né? Mas não, cai mesmo.
Tudo bem, gente? Então essa aqui é a nossa equação de Bernoulli. Agora vamos ver as restrições dela. Restrições. Primeira coisa, eu só posso usar essa equação em regime permanente. Então, o escoamento tem que ser em regime permanente. Tá? Bom, dá para ver porque eu não tenho termos no tempo aqui. Então, obviamente, tem que ser regime permanente. Tá? Escoamento tem que ser incompressível. Compressível. Tá? Por quê? Porque o ρ não é uma função, o ρ é uma constante, né? Então tem que ser incompressível. Porque é o mesmo ρ que vale para qualquer linha de corrente, ao longo de toda a linha de corrente. Como a gente já falou, o escoamento tem que ser sem atrito. Ou invícido. Tá? Escoamento invícido. E talvez o mais importante, não o mais importante, mas o que é mais esquecido geralmente, é que esse escoamento tem que ser ao longo de uma linha decorrente. Tá? Tem que ser ao longo de uma linha de corrente. Tá? Isso aqui é o que é mais esquecido geralmente. Porque, por exemplo, vou colocar aqui de novo um bocal aqui. Tá? Vou fazer uma restrição maior. Tá? Deixa eu pôr que eu tenho um super diâmetro aqui e um diâmetro menor aqui. Tá? Vamos supor que daí eu tenho as nossas linhas de corrente. Elas vêm aqui, saem aqui. Né? Vem aqui, saem aqui. Tá? Então, se eu estou numa linha de corrente, vamos numerar as linhas. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6. Tá? Sou eu que defino as linhas. A gente define, eu posso ter eu tenho infinitas linhas de corrente aqui, mas né, isso é uma definição que tu pode fazer no problema. Né? Como aqui eu só quero explicar para vocês o seguinte, ó. Se eu estiver usando a linha 1, tá? Aqui é o ponto A, vamos dizer, e aqui é o ponto B, tá? Eu tenho que seguir sempre na mesma linha, tá? Então, eu não posso usar um ponto da linha 1 e usar o B da linha 3, tá? Isso que significa dizer que tem que ser na mesma linha de corrente. Tá? E dá diferença, por quê? Porque aqui eu tenho um balanço de energia, aqui eu tenho outro, né? Não necessariamente esses dois pontos vão ter a mesma constante. Tá? Essa aqui é a questão. Então, tu tem que estar sempre na mesma linha de corrente. Né? Então, por exemplo, se você mede velocidade nessa linha, você não pode usar outra linha, uma linha mais central, por exemplo, para calcular. Você tem que calcular naquela linha de corrente. Né? Felizmente, né, você tem, por questões de balanço de massa, por questões de regime permanente, né,
Você não precisa saber, geralmente, que o que está acontecendo nas outras linhas de corrente. Geralmente, com uma linha de corrente só, você já resolve. Mas, por exemplo, se você estiver medindo pressão, mediu velocidade aqui, mediu pressão aqui, aí está errado. Entendeu? Então, isso diz respeito, geralmente, a onde que você coloca os seus instrumentos de medição. Entende? Então, isso aqui, geralmente, é um item que é esquecido na equação de Bernoulli. Então, pergunto para você, se eu estou escoando óleo num duto, eu posso usar a equação de Bernoulli? Posso ou não posso? Alô? Pode? Pode? Dependendo do contexto da questão, pode. Depende do óleo, primeira coisa. Se for um óleo viscoso, eu não posso. Ó. Entendeu a questão? Se eu tiver escoando pasta de dente numa indústria, obviamente eu não vou poder usar a equação de Bernoulli. Tá? Se eu estiver escoando petróleo, eu não posso usar a equação de Bernoulli. Entendeu? Porque isso aqui só serve para escoamento sem viscosidade. Se eu estiver escoando água, tá, daí eu posso. Geralmente, né? Claro, depende do grau de precisão que tu quer no teu problema. Mas geralmente, né, para um projeto, para um cálculo de engenharia, né, geralmente você pode considerar a água sem viscosidade, ou o ar também. Né? Eu digo que depende porque mesmo a água, mesmo o ar, se eu tiver numa empresa fazendo um cálculo para um projeto de uma máquina, por exemplo, provavelmente, ou diria que certamente, você pode fazer essa restrição, essa simplificação, desculpa. Mas se eu tiver na NASA fazendo um projeto de um ônibus espacial, né, onde os graus de precisão são muito maiores dos projetos, né, provavelmente eu não vou poder fazer essa simplificação. Entendeu? Então depende assim do fluido e depende do grau de precisão do teu cálculo que tu necessitas. Né? Entenderam? Agora eu já posso dizer de antemão, se eu estiver escoando um óleo W90, com certeza eu não posso fazer essa simplificação e dizer que o óleo é sem atrito, né? Porque o óleo tem atrito, né? A viscosidade é alta, né? Claro, depende do óleo, né? Certo, gente? Tudo bem? E nesse caso, professor, utilizaria qual fórmula, digamos, para um óleo tão viscoso assim? Quando você não pode fazer a simplificação de escoamento sem atrito, você tem que resolver as equações de Navier-Stokes, né, que eu coloquei aqui no quadro. É por isso que é tão difícil, porque essa equação é vetorial, né, tridimensional, etc. Então a gente acaba caindo geralmente nas simulações numéricas de software que já estão disponíveis. Né? No livro aqui você tem algumas soluções simplificadas, né? Caso unidimensional, né? Regime permanente, enfim, né? Até bidimensional, dependendo do caso, talvez, acho que tem no livro algumas soluções para isso. Mas de resto, né, você tem que atacar a equação de forma completa e aí tu acaba caindo em problemas de resolução. É difícil resolver essa equação. Né? E acaba daí caindo então em resoluções numéricas, né, que tem um erro atrelado também, mas que dão soluções boas. Hoje em dia
tem softwares muito bons, né? Evoluiu bastante. Nos últimos 20 anos, os softwares de resolução numérica evoluíram bastante, né? Hoje tem até no SolidWorks, né? Tem escoamentos, simulação de escoamentos. Mas tem outros softwares, né? CFD, tem software, tem o ANSYS, né? Que é talvez o mais antigo de todos. O primeiro software de simulação numérica que surgiu. Mas é isso, assim, o problema não é fácil. Por isso que a gente sempre tem que tentar, se conseguir cair numa equação simples como essa, daí é barbada, né? Tranquilo. Mas para cair nessa equação, o problema tem que cair nessas hipóteses simplificativas, né? Certo, gente? Então vamos colocar aqui agora a questão das pressões. Porque não tem uma pressão só. Que pressão é essa aqui? Que raio de pressão que é essa aqui? Né? Essa pressão, ela vai acabar se desdobrando, ou a equação de Bernoulli acaba se desdobrando e aumentando o conceito de pressão. Já vamos ver o que significa isso. Tá? Então, pressão. Nós vamos ter daí pressões estáticas. Vou botar aqui. Vou botar até em vermelhinho. Pressão estática de estagnação e dinâmica. Que raio de pressões são essas? Tá. Então, a pressão estática é o próprio termo P de Bernoulli. Então, o termo P de Bernoulli é a pressão estática. Ou pressão termodinâmica. Vou botar aqui. Pressão termodinâmica. Tá? A pressão que vocês têm lá na tabela termodinâmica, né, é a pressão P, desse termo aqui, pressão de Bernoulli. Tá? Vamos colocar aqui ainda, ó, a pressão sentida pela partícula. Se você é uma partícula, a pressão que você vai sentir é a pressão estática ou pressão termodinâmica. Então, vou botar aqui, ó, pressão sentida pela partícula. Tá? É a pressão sentida pela partícula. Ok? Mas a gente acaba desdobrando outras pressões, porque tem também a pressão de estagnação. Vou botar aqui, ó, pressão de estagnação. Tá? A pressão de estagnação é quando o fluido é desacelerado. Desacelerado a velocidade zero.
Então, se eu desacelero o fluido, né, eu vou ter um aumento da pressão, né? Porque o fluido está desacelerando e está aumentando a pressão, né? Isso a gente chama de pressão de estagnação. Então vamos colocar aqui. Deixa eu ver aqui, porque nós temos ainda dinâmica. Tá, a pressão dinâmica, deixa eu colocar primeiro. Só que agora vai faltar quadro aqui, vamos ver. Tá. Vamos colocar aqui uma linha de corrente. Vamos colocar aqui. Enfim, estou aqui no escoamento. Estou numa linha de corrente. Tá? Aqui eu tenho o ponto 0, né? Ponto, deixa eu ver aqui como é que eu posso explicar isso aqui melhor. Tá. P. Muito bem. Chama isso aqui de ponto 0. Então eu tenho que P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2, tá? Mais GZ é igual a uma constante, certo? Mas vai ser igual também a o P0 sobre ρ mais V0 ao quadrado sobre 2 mais GZ. Né? Se a gente puder simplificar o Z, não há. Porque isso aqui, vocês entenderam que eu posso fazer isso aqui? É que nem a equação do gás perfeito, né? PV sobre T é igual a R, que é uma constante. Então, P1V1 sobre T1 tem que ser igual a P2V2 sobre T2, né? Dentro do mesmo sistema, né? Uma mudança de estado. Aqui é a mesma coisa, ó. Se isso aqui é uma constante, né, e eu estou na mesma linha de corrente, a equação que vale aqui para esse ponto é a mesma que vale para esse. Porque se eu estou na mesma linha, a constante é a mesma, isso eu quero dizer. Tá? Então eu tenho essa igualdade aqui. Simplificamos o Z. Né? Como é que fica a pressão zero? Vamos supor que haja instantaneamente uma barreira aqui. Né? Coloque um anteparo instantâneo ali. Vai lá, fecho, está escoando, está fluindo o escoamento e eu vou lá e boto uma tampa ali, abruptamente. Né? Aquele escoamento que vinha, ele vai dar uma estagnada. Por isso que chama de pressão de estagnação. Nesse ponto, a velocidade é zero, concordam? Então, quem vai ser o meu P0? Tá? Vai ser o P, que era a pressão do fluido que já vinha, né? Pressão termodinâmica. Né? Aqui, jogando para lá, vai ser só o P mais ρ V ao quadrado sobre 2. Concordam? Bom, essa aqui é a pressão termodinâmica. E quem é essa aqui? Essa aqui é a pressão de estagnação, ou pressão total. Ou de estagnação. Entendeu? É a pressão que eu vou ter se todo termo de velocidade for convertido em pressão. Né?
Então eu tenho o termo da pressão termodinâmica e um termo de velocidade, né, que vai me dar a pressão somado com a termodinâmica, a pressão total ou de estagnação. Tá? E a dinâmica? Bom, a dinâmica é justamente esse termo aqui. Tá? A pressão dinâmica é esse termo de ρ sobre 2 vezes V ao quadrado. Esse aqui é o termo de pressão dinâmica, né? Porque é a conversão, vamos dizer, da velocidade que vinha, que virou pressão. Né? Entendeu? Então nós temos 3 pressões: estática ou termodinâmica, estagnação ou pressão total, que é a soma da estática com a dinâmica, e a dinâmica, eventualmente, eu vou querer só saber o valor desse termo aqui. Daí a gente chama de pressão dinâmica. Por que dinâmica? Por que chama de dinâmica? Que é, vamos dizer, o termo da pressão que surge quando eu tenho variações de velocidade. Né? Por isso que chama de dinâmica, porque vai depender da dinâmica do escoamento. Né? Ficou entendido, gente? Eu consegui me explicar? Alô? Vocês estão aí ainda? Estamos aí, professor. Estamos aí. Tá. Acredito que ficou bem esclarecido, professor. Tá, que bom. Tá, mas para que serve isso aqui tudo? Já vou dizer para vocês. Porque se eu souber quais são essas pressões, olha só o que vai acontecer. Se eu tiver um jeito de medir essas pressões, porque agora eu apaguei, mas como é que ficaria? Vamos botar aqui, ó, P. P0 igual a P mais ρ V ao quadrado sobre 2. Vamos isolar a velocidade. Raiz de P0 menos P vezes, bota um 2 aqui e um ρ aqui. Olha que barbada. E não é artista de circo. É barbada mesmo. Porque se eu souber quem são as pressões de estagnação e a pressão dinâmica, eu descubro qual é a velocidade do escoamento em um determinado ponto. É inacreditavelmente simples se eu considerar a equação de Bernoulli. Pergunto, onde tem uma aplicação clara, imensa, disso aqui? Quem é que sabe me dizer? O que vocês me diriam? Uma aplicação disso aqui. Hein, gente? Alô? Tem alguém do Aerodesign aqui? O Emerson tá aí? Não. Não sei se o Emerson já fez. O Rafael foi do Aero, né, Rafa? Sim. Tá. Uma aplicação direta disso aqui é medição de velocidade de avião. Em primeiro lugar, avião escoa no ar. Né? Escoamento
por onde o avião passa é ar. Eu consigo fazer uma simplificação, né, com um grande grau de precisão, né, de escoamento sem atrito, né. Deixa eu mostrar aqui para vocês no livro. Está aqui. Peraí que eu tenho que abrir o livro. Não posso abrir como uma aba. 316. Vocês estão com o livro aberto aí? Pode abrir na página 316. Vou botar aqui. Vê lá. Ali está indo o escoamento. Deixa eu virar aqui. Olha só que barbada. Com 2 manômetrozinhos, eu consigo saber qual é a velocidade de um determinado escoamento. Então, se tem um escoamento passando aqui e eu faço uma medição de pressão aqui no ponto A, né? O fluido que entrar aqui ele vai estagnar, concordam? Então essa tomada de pressão é P0. Se eu colocar uma outra tomada de pressão na parede, o que eu vou estar medindo? Eu vou estar medindo a pressão naquela linha. Pressão termodinâmica. Tá? Então eu tenho a pressão estática e eu tenho a termodinâmica. Coloca naquela equação banal e você descobre a velocidade, né? Esse aqui é o nosso famigerado tubo de Pitot, tá? Que tem em todo o avião. O sistema de medição de velocidade do avião é isso aqui, tá? Vocês viram o avião da Air France que caiu em 2009, né? Lembram? Que ia para a França e caiu lá no oceano e que Eles estavam procurando a caixa preta dentro do oceano. Nem sei se acharam, se não acharam, mas uma das hipóteses maiores, que eu acho que até já se confirmou, é que houve um congelamento do tubo de Pitot, né? E congelou aqui, né? Porque esses tubos são todos preparados, né? Não é tão simples que nem essa foto, né? Tem todo um sistema de aquecimento, tem todo um sistema de medição precisa, né? Para que te dê uma acuracidade na tua medição. Mas, né? Então ele é um equipamento que é feito para não dar problema. Tanto é que, né, nunca se tinha ouvido falar desse problema, que deu um super congelamento na hora lá, que estava passando numa nuvem, né? E aí congelou momentaneamente o tubo de Pitot, eles perderam a referência de velocidade, eles não sabiam que velocidade eles estavam, era de noite, eles achavam que eles estavam a uma velocidade tal e eles estavam caindo, né? O avião simplesmente caiu porque eles não subiram, eles achavam que estavam numa velocidade e não estavam, e aí o avião caiu, né? Então todo o sistema de medição é por tubo de Pitot, de qualquer avião. Inclusive se você olhar lá, olha uma foto de avião, vamos até botar aqui para ver. Né? Todo avião tem um tubinho de Pitot, né? Geralmente é na frente ali, ó. Aqui dá para ver bem, ó, os tubinhos de Pitot. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês a foto. Vou tentar compartilhar essa guia aqui. Tá aparecendo aí? Sim. Olha aqui, ó. Isso aqui é um tubinho de Pitot do lado, ó. Tem dois, ó.
Todo avião tem esse tubinho, olha aqui, daqui dá pra ver, ó, bem certinho aqui, ó. Olha só que legal, né? Deixa eu ver aqui outras fotos. Olha só que legal isso aqui. Né? Você tem todo um sistema de aquecimento para não deixar congelar. Você consegue medir a pressão de estagnação. Você mede a pressão dinâmica. Né? E aí você consegue medir a velocidade. Né? Então é um sistema extremamente simples e que te dá bons resultados e é extremamente confiável, né? Por isso que se usa nos aviões até hoje. Então vejam que a aplicação de Bernoulli é muito grande, né? Se não fosse essa equaçãozinha e o tubo de Pitot, seria bem mais difícil de medir velocidades, né? Dos aviões, por exemplo, né? Certo, gente? Espero que eu tenha conseguido me fazer entender, tá? Só que já são 2h35. Vamos colocar uma listinha aí, só para dar uma esquentadinha? Deixa eu colocar aqui uma lista, daí eu já posso dar uma atividade para frequência para vocês. Vou colocar a lista aqui. Eu coloco lá já no Moodle uma lista da equação de Bernoulli. Espera aí que eu tenho que voltar lá. Deixa eu voltar a compartilhar a minha tela. Lista de Bernoulli, então, 6.38, 6.39, 6.41, 42, 6.43, 6.44, 6.46, 6.54, 6.70 e 6.82. Então, por favor, deem uma olhada lá. Vamos fazer esses exercícios aqui. E eu já vou colocar no Moodle. Vou botar os dois primeiros, pode ser? Pra gente dar uma esticadinha. E aí a gente vai colocando os outros na medida que vai passando as outras datas. Deixa eu colocar aqui. Hoje é dia 08. 08 de 22. Equação de Bernoulli. Vou adicionar uma página, que daí já vou botar a lista. Opa. Lista. Tá, então 6.38. 6. 6.39, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.46, 6.54, 6.70 e 6.82.
Ok. Vou voltar lá, beleza, apareceu. E eu vou adicionar uma atividade. Uma tarefa, que é atividade para frequência. Que são os exercícios 38 e 39. Muito bem. Vamos deixar uma semaninha. Hoje é dia 8, então dia 16. Vou botar aqui dia 17 para garantir. Perfeito. Tá, gente? Então vocês podem fazer esses dois aí. Lembro que ficou na última aula, né, um exercício que a gente teve dificuldade de achar qual era o DA quando é um círculo. Vocês conseguiram fazer? Hein, gente? Alô? Eu ia fazer agora, depois dessa aula. Tá. Não tive tempo. Pode fazer lá. Eu vou botar só o DA aqui, porque ficou uma atividade, com uma atividade para frequência, né? Então eu vou só dar a dica aqui, ó. O DA, ele vai ser o 2πr-dr, era óbvio. Não sei o que eu me confundi, eu achei que era diferente, não é. Tá. A única coisa, você vai pegar o DA, no caso do círculo, né? Você está fazendo a integral no círculo, que é um tubo circular. Você vai fazer daí, no lugar do DA, tu vai botar 2πr-dr e vai integrar no dr, que é a equação para a velocidade está em dr. Né? De 0 a r, que é o raio do tubo. Tá, gente? Então já vou colocar lá também. Ah, já está lá, 3.35. Perfeito. Certo, gente? Da minha parte, então, era isso. Agradeço pela atenção e nos vemos terça que vem. Certo, gente? Valeu, então. Abraço. Valeu, professor. Beleza, Valeu, professor. professor. Até Valeu. mais. Até mais. Tchau, valeu.